Olá, tudo bem? Esses dias me disseram o seguinte, Eli, quando você faz entrevista com uma pessoa, não fala tanto, deixa o cara falar. Quem falou para você que é uma entrevista? Hã? Quem te falou que isso aqui é uma entrevista? Isso aqui é um bate-papo entre amigos. E bate-papo é uma conversa. E uma conversa, a gente interrompe um outro, fala em cima. É assim que funciona. César Leal, produtor rural, ex-secretário de obras do município, um homem com tremendo conhecimento das questões políticas e das questões administrativas de Primavera do Leste. Conhecimento do César Leal, valiosíssimo. 4 vezes eleito o melhor secretário municipal de Primavera do Leste. Vamos conversar com esta fera que está precisando fazer um implante logo após o intervalo comercial. Uma oportunidade para celebrar negócios e ter acesso aos principais lançamentos e tecnologias aplicadas ao campo. Estamos falando das feiras agropecuárias e dias de campo, que ultrapassam as cercas das fazendas e centros de pesquisas e promovem desenvolvimento das regiões. Em 2021, o Toplan em Campo foi um dos primeiros eventos realizados adaptados à pandemia. E para 2022, estamos preparando algo muito melhor. Toplan em Campo 2022, de 13 a 14 de janeiro. César Leal chegou em Primavera do Leste em 1990, são quase 32 anos. É um dos representantes do setor produtivo do nosso município. Já integrou várias entidades, hoje a sua esposa, Rosana Galbieri, é a representante dentro da AproSoja, né? Ela está lá dentro da AproSoja. E esse homem tem um serviço prestado por Primavera do Leste muito grande. Eu tenho a honra de receber aqui no nosso EL News o produtor rural, agroempresário, César Leal. Como é que você está, meu irmão? Beleza? Tudo em ordem ali, tudo em paz, graças a Deus. Tá suando a mão, o que foi? Não, eu tenho problema, eu sou a mão. É emoção. Na realidade é o medo. Vamos conversar, César, sobre Primavera do Leste, que um dos objetivos desse canal é sempre trabalhar o desenvolvimento da nossa cidade. Como é que você vê hoje Primavera do Leste? Como é que nós estamos nesse município? Então, acho que Primavera do Leste, ela sempre foi desenvolvida, sempre andou muito bem. Às vezes aconteceu de parar algumas coisas, ficar parado por algum tempo, mas isso devido à política estadual, política nacional, às vezes segura um pouco. Mas nos últimos anos nós vemos Primavera andando e andando muito bem, né? Você vê tudo que está acontecendo em Primavera do Leste, somos polo de uma região de 10 municípios, né? Então isso realmente tem repercutido bem e eu acredito que Primavera do Leste vai crescer muito. Você acredita que esse crescimento ele se mantém até quando, César? Até 200 mil, 300 mil habitantes? Eu até acho que não. Eu até acho que 300 mil habitantes seria demais para uma cidade no estado do Mato Grosso, né? Se você pegar a taxa de crescimento habitacional, eu acho que não chegaria a isso. Mas existe condição de 200 mil habitantes tranquilamente. E para mim logo, né? Logo que eu digo é mais alguns anos à frente, né? Eu acho que 120, 150 mil habitantes é questão de
Olha, Poucos anos 5 anos, 7 anos aí. Nessa pode década, acontecer. digamos. Nessa década deve acontecer isso daí. Entendi. César, você quando era secretário de obras municipal, e já já a gente vai falar do produtor rural, você quando era secretário municipal, eu me lembro, essa cidade, e eu me lembro bem porque na época eu trabalhava no Jornal Diário e a gente andava por todo o canto da cidade e hoje também continuo andando. Mas eu me lembro que na sua época, cara, era raro você ver um buraco na rua. Era raro você ver um buraco na rua. O que você implantou na Secretaria de Obras para fazer durante o período de chuva com que não houvesse buraco na cidade? Então, na realidade, o que a gente plantou na Secretaria de Obras naquela época é aquilo que a gente já trazia de casa, tá? Trazia do berço. Se você for visitar minhas propriedades, você vai ver como são as sedes delas, como são as estradas. Então, a gente trouxe isso para dentro da Secretaria de Obras, tá? E daí nós trouxemos também a ideia de que o comando teria que se conversar. Todo o comando na Secretaria de Obras se conversava. Então, o meu técnico de asfalto, o meu técnico de limpeza, lá o coordenador de limpeza, o coordenador do lixo, o coordenador do asfalto, eles tinham que se conversar. Eu nunca aceitei que eles não se conversassem, porque todos conversando, então todos sabíamos o que estávamos fazendo. Um sabia do problema do outro, né? Exato. Então um estava tentando ajudar o outro, um estava tentando... E todos conversavam, mas todos conversavam comigo, na minha sala, antes de sair, todos os dias. Não digo todos os dias, mas assim, a gente conversava 3 vezes por semana na minha sala, alinhava tudo para tudo continuar andando. Então todo mundo sabia o que todo mundo estava fazendo e eles se ajudavam, né? Nosso objetivo aqui não é criticar ninguém, muito menos denegrir qualquer trabalho, não é essa a intenção. Mas é curioso saber pequenas diferenças que às vezes pode fazer de atuação, que às vezes pode fazer uma diferença grande no resultado. Na sua época tinha a questão dos terrenos baldios. Como é que funcionava esses terrenos baldios? Então, em função disso, a gente conversava demais, porque a gente mantinha roçado esse terreno, mantinham eles limpos. Nós tínhamos ali 2 fiscal que ficava notificando as pessoas e mandávamos a conta dessa limpeza, né? Mas mantínhamos limpo. Eu digo o seguinte, tá? A Primavera cresceu demais. Se nós pegarmos, eu parei lá em 2010, né? São 11 anos de diferença. Esses 11 anos de diferença é muito grande se você pegar o crescimento de Primavera, o que aconteceu. Eu estou por dentro da gestão, eu vejo hoje a questão de dificuldade com máquina, caminhão, essas coisas. Por quê? Porque Primavera ela cresceu demais nesses últimos 11 anos. Então eu acho que talvez tenhamos aí esse delay aí, essa questão de que às vezes passa algumas coisas, porque Primavera está crescendo muito rápido. E eu acho que o poder público, isso o próprio Léo fala, ele não acompanha o crescimento de Primavera. Então eu acho que o cidadão primaverense tem que ajudar muito. Tá? Se ele quer uma cidade bonita, organizada, tem que ajudar muito. Lógico, questão de buraco não é culpa do cidadão, porque é chuva que está caindo, é o que está acontecendo, né? Mas, enfim, eu acho que ela cresceu demais, então nós temos aí esse delay nesse tempo de 11 anos aí, que realmente não acompanharia. É minha opinião. Eu vejo assim, César, aumenta a população, aumenta a quantidade de serviço. Mas não muda a qualidade do serviço. Não muda, não é diferente o método de trabalho. O método de trabalho é o mesmo. Sim. Só que antes você tinha uma equipe, por exemplo, de tapa-buraco de 5 pessoas, hoje você precisa de 20. Exato. Mas o método de tapar o buraco é o mesmo. É o mesmo. Não é verdade? Isso aí eu não tenho dúvida, né? Mas assim, eu volto a dizer, quando eu saí lá em 2010... Eu acho que a questão da lei, a questão daquele entrave que existe só vai aumentando. Se nós voltarmos lá em 1995, a lei era de um jeito, você tinha uma liberdade maior para trabalhar. Lógico que a lei vem sendo feita justamente para poder ajustar aquilo que não anda certo, né? Sim. Mas quando ela ajusta aquilo que não anda certo, o que anda certo também é prejudicado. Então tem tudo isso.
Mas eu vejo que tá havendo um bom trabalho, eu vejo que as coisas têm acontecido. Primavera cresceu demais, ela está adiantada, então tudo influencia. Antes de começar a falar do hoje, que a gente vai pedir para o César fazer uma avaliação do hoje, como é que surgiu o Vale Verde? Então, o Vale Verde, na realidade, ele não é da minha época. Em 2010, era muito pequeno, era uma ou outra chácara que tinha uma estrada, né? Esses dias eu desci lá, aquilo virou uma cidade, né? E, diga-se de passagem, muito bem cuidada. Se você for ver os dois poderes públicos aí que sempre estão juntos, eles cuidam muito bem daquela área. Beleza. César, como você avalia hoje a administração de Primavera do Leste? Muitas pessoas falam muito bem do Léo. Algumas críticas há. Você está de fora, você é um produtor rural, hoje você cuida dos seus negócios. Como é que você vê Primavera do Leste hoje? O que eu vejo em Primavera do Leste hoje, avaliando, vamos falar da política, tá? O que eu vejo hoje na política de Primavera do Leste, o Léo é extremamente empenhado em fazer política, boa política, fazer as coisas andarem, fazer as coisas acontecerem, né? Ele teve aí o Sérgio Fava como vice no primeiro mandato dele, que uma excelente pessoa, ajudou muito. Tem o Ademir agora, que ajuda muito. Mas eu vejo assim, se nós não tivéssemos hoje uma pessoa empenhada, nós estaríamos perdendo várias coisas que têm acontecido, tá? Então, o momento político de Primavera, a questão hoje do prefeito, do vice, a atuação deles, eu acho que eles estão muito focados. Tá, uma ação que a prefeitura me chama a atenção, mas eu não entendo, gente, falou em terra, eu não entendo de plantar cebolinha, correto? Nem um pé de tomate, nem salsinha, nada, não entendo nada. Eu com terra não entendo nada. Então vou perguntar para quem é um especialista, conhece muito de terra. Essas pontes de concreto, onde está sendo gastado um bom dinheiro aí, e dinheiro do município. Que isso não é de recurso de fora. Até tem umas parcerias, tem uns recursos aqui e ali, mas o investimento dos cofres públicos municipais é grande. É necessária essa despesa, César? Eu acho que é necessário, eu acho que a questão de infraestrutura. Vamos falar como agricultor, da porteira para dentro a gente entende de tudo, da porteira para fora a gente depende do poder público. Você não tem como você fazer uma ponte boa, você sozinho, você não tem como cuidar, que nem eu estou lá no final de 80 quilômetros. Pôr do café. Eu vou ter que trazer, eu cuidar da estrada desses 80 quilômetros. Não, tudo isso é poder público. Aí essas pontes, lógico, tem verba de FETAB aí dentro, que é um dinheiro exclusivamente destinado a rodovias e algumas coisas sobre moradia, né? E o que acontece? Eu acho que o agricultor primaverense, pelo que ele traz ao município, pelo que o município e realmente ele merecia essa atenção. Tem acontecido, são 16 pontes já feitas, né? A duelas e tal. Se você pegar, nós tínhamos, não deve ter aumentado, mas nós tínhamos 40 pontes, dessas 40 são 16 substituídas já, né? E nós tínhamos, acho que em torno de 80 bueiros, que também tem alguns que já foram substituídos por aduelas, né? Inclusive eu sou presidente da comissão do FETAB na prefeitura, então eu tô atento a isso. Eu acho que é válido, eu acho que tem que se manter, só que, olha só, Eli, eu acho que até algumas coisas que acontecem aí é bem interessante. Nós somos um dos maiores arrecadadores de FETAB, mas somos um dos menores a receber a verba do FETAB. Mas não seria nesse caso, César, veja, você faz uma colocação que é interessante. Nós somos grandes produtores, o que proporciona uma grande arrecadação do FETAB. E o FETAB que vem para o município ele é pequeno. E o que o governo alega, pelo menos quem criou a lei, não esse governo que está aí, esse governo que está aí também, para mim, que ele alega? Ele alega, não, é justamente por isso que vocês recebem pouco. Porque o dinheiro do FETAB é usado inversamente ao arrecadado, que seria uma forma de ajudar socialmente. Na realidade ele investe por estradas, por pontes. Então você pega o município de Paranatinga... Não é social, então?
Não. A questão É infraestrutura. A questão é o que você tem de quilômetros de estrada, o que você tem de número de pontos, essas coisas. Bom, mas se for assim, então esse governo é uma palhaçada. Até nisso, né? E daí, na realidade, eu acho que não foi ele que criou isso, foi para trás. Sabe? Foi para trás? Foi para trás. Mas se não arrumou, tem culpa também. E pode ser. Agora, o que acontece? Você pegar Paranatinga, ela tem a maior quantidade de pontos, eu acho que dentro do estado do Mato Grosso. Sim, é o maior município do estado. Recebe muito mais verba do FETAB, né? Poxorel recebe mais verba do FETAB. Então, essa é a questão. A questão é quilômetros de estrada, quantidade de... Você acha que isso é falta de um representante na Assembleia Legislativa? Eu não tenho dúvida que ajudaria. Eu acho que temos que ter pessoas que se tivesse um lá, deputado batendo o pé do município lá, brigando lá, encabeçar uma mudança na lei, exato. Eu acho que tudo é válido. Eu acho assim, olha só, nós somos penalizados por produzir bem, nós somos penalizados por pagar impostos certos, por pagar no vencimento. Somos penalizados de que forma? Nossa arrecadação é maior do que recebemos. Mas está lá na lei, foi criada dessa maneira. Eu acho que Primavera realmente teria que ter lá um representante e esse representante questionar isso futuramente, até mudar essa lei, pelo menos, não digo tirar de lá, mas pelo menos equiparar alguma coisa, né? Tipo assim, vamos equiparar isso. Mas vocês têm menos estradas estaduais e vocês têm menos pontes. Mas, então vamos ser punidos por isso. É o que, né? Então é mais ou menos isso daí. Mas eu acho válido sim, eu acho que essa tua colocação é muito válida. O César, ele sempre recebeu um convite político para tudo quanto foi lado. A esposa dele, a Rosana, já foi vereadora no município. E o César, pra vocês terem uma ideia, isso eu posso dizer como observador do cenário político, na época que Getúlio Viana era prefeito, ele era o nome certo para substituir Getúlio. E ele sempre recusou. Por quê, César? Eu vejo assim, Eli, eu vejo que a contribuição, eu acho que todos temos que contribuir para que a sociedade anda, né? Mas essa contribuição não pode ser a sacrifícios grandes. Eu vejo os ex-políticos de Primavera, os ex-prefeitos de Primavera, todos eles, se você for ver, eles foram penalizados aí pela vida, por se dedicar. Então eu tento me dedicar de uma forma... Eu fui secretário por um bom tempo, mas hoje jamais fui chamado para ser secretário em outras gestões, quando o próprio prefeito Getúlio assumiu, o próprio Léo quando assumiu. Mas assim, eu sempre digo a eles, olha, conte comigo para aquilo que for necessário, eu estou pronto. Se tiver que ir lá tocar 15 dias, eu vou, mas eu não quero jamais ser secretário de novo, muito menos prefeito. Questão política. Como você vê a política hoje em Primavera? O Léo tem um grupo dele que está formado. Como é que você vê esse entorno aí? A oposição está bem articulada, nós temos alternativas, não temos alternativas. A atuação da Câmara Municipal, faz uma análise para a gente política do município. Olha, eu acho que a política do Executivo ela está andando bem, ela tem andado certa, né? Lógico, perfeito, nem Jesus foi. E mataram ele. Exato. Ele até era perfeito, mas acharam que ele não era. E então, o que acontece? A parte do Executivo, ela tem andado bem. Eu acho que a Câmara ela tem ajudado, sem dúvida nenhuma, né? Raras exceções. Lógico que eu acho que a política tem que ser feita da forma, não para mim, não para você, mas para toda uma sociedade, né? Eu acho que o caminho está certo, eu acho que o Léo tem um bom grupo, o Léo é uma pessoa, como é que eu vou te dizer? O Léo é um político muito inteligente, né? Ele é um político nato, ele trouxe para o lado dele pessoas de dois grupos, tá? Ele pegou o melhor dos dois lados, dos Viana e dos Piana. Eu digo que ele pegou pessoas dos dois grupos e trouxe para o lado dele para ajudar a administrar. Mas como é que ele administra? Ele mantém um conselho político sempre do lado dele, atuando junto com ele. O Léo é uma pessoa, ele tem humildade para estar conversando, sabe? Tipo assim, olha, o que você acha? O que vocês acham? Né? Então, eu acho que esse é o caminho certo. A Câmara tem feito a função dela, que é legislar, né? Que é cobrar. Eu digo que a gente tem que não cobrar, mas fiscalizar, né?
a atuação da Câmara é legislar, fiscalizar. Ela tem fiscalizado, lógico, mas eu digo assim, o Legislativo, ele tem que, na realidade, ele não pode morrer de amores por uma ponta e nem pela outra, né? Não é por aí. Você pode fiscalizar, fiscalize o certo e o errado. Admita quando está certo, cobre quando está errado. Agora a gente vai falar de agronegócio. Sindicato Rural de Primavera já foi muito unido nas questões políticas. Hoje é um racha só. Por quê? Mas ele vai responder isso já já. Segura um minutinho só. Tem uma pessoa que disse assim, eu não assisto o vídeo porque o vídeo tem comercial, não suporto comercial. Meu amigo, e por acaso a gente vive de reza? Isso aqui é uma empresa jornalística, meu filho, tem que faturar mesmo, se não faturar, fecha a empresa jornalística, só isso. Mas também o cidadão que falou isso aí é contra gratuidade nos ônibus, né? Fazer o quê? Gente com ideia de topeira, gente com ideia de tatupeba, tem para todo lugar. César, me diga uma coisa. Você pertence, sempre foi um homem da sua classe, né? Uhum. Você sempre representou o agronegócio junto com outros grandes produtores do município. E hoje o Sindicato Rural, que já teve muita fechado, unido em prol de uma coisa, hoje eu observando, a primeira pergunta é essa, e a segunda já faço em seguida. A primeira pergunta é, eu observando, vejo um sindicato rachado nas pretensões políticas e no seu direcionamento. Tem grupo de ex-presidente, tem grupo do atual presidente, tem grupo do futuro presidente, tem grupo do cara que pretende ser presidente, tem grupo de... Enfim, tem vários grupos que não eram uma coisa que existia antes. Ou se existia, era muito bem guardada. Porque o sindicato caminhava quase como um corpo único. Estou errado da minha visão, César? Olha, eu tenho acompanhado pouco o sindicato nos últimos tempos. Eu não tenho visto isso acontecer. É natural isso daí, você pode ter certeza, é bem natural. Quem foi presidente tem algumas pessoas que o seguem, quem é o atual presidente tem outras pessoas que o seguem, isso é natural. Mas eu vejo que toda vez que é chamado para estar para a classe, o Sindicato Rural ele se une, fecha. Tá? Ele se une. E é isso minha pergunta. Você acha que o sindicato ele vem para as próximas eleições desse ano de 2022, para as próximas, ele vai ter uma atuação política em defesa de Primavera? Por que eu estou te perguntando isso? Porque nas eleições anteriores, eles apoiaram um cara de outro local, de outra cidade. Vou até dizer o nome aqui, o Ulisses Malares. Correto? E nós estamos numa cruzada aqui no L News pelo voto para Primavera. Porque eu acho que a gente não pode perder o timer de ter um representante na Assembleia. Concordo. Você acha que o sindicato pode vir para apoiar alguém de Primavera? Eu acho, tipo assim, naquela eleição, é uma outra história. Eu acho que o momento hoje em Primavera requer que seja de Primavera. Eu acho que nós não podemos, como você falou, jamais perder a oportunidade de fazer um deputado em Primavera, tá? Eu digo o seguinte, político, ele não tem que ser o comerciante, ele não tem que ser o agricultor, ele tem que ser político, tá? Como é o Léo, a gente vê a atuação dele. É uma pessoa que se dedica exclusivamente à política. Eu acho que temos que pegar esse gancho aí, tá? O sindicato, eu tenho certeza que ele vai apoiar um primaverense, ele vem somar no momento, ele vai vir somar sim, tá? Eu acho que a oportunidade é essa, eu já vi
várias vezes falando, eu acho que vai acontecer. Se vier, César, Primavera precisa muito. Primavera hoje tem votos suficientes para fazer 2 estaduais e, quiçá, ser decisivo em um federal. Eu digo o seguinte, eu acho que as pessoas, isso eu quero dizer bem claro, eu acho que até o próprio eleitor deve avaliar. Eu acho que o voto tem que ser aqui dentro de Primavera, nós temos que puxar esse voto para cá nessa eleição, sem dúvida nenhuma, tá? Vamos se unir, se tiver um nome daqui, vamos se unir, vamos fazer acontecer esse nome, tá? Um bom nome, todo mundo se juntar e fazer esse nome acontecer. Primavera tem mesmo a chance de fazer tem chance de fazer 2, tem chance de fazer um federal. Nós somos polo de 10 municípios, eu acho que é o momento. Eu estava vendo o pessoal que foi a Brasília e eu liguei para eles, né? O pessoal que foi a Brasília ver a questão da ZPE, a Zona de Processamento de Exportação. E eu liguei para eles. Para saber o seguinte, quem foi que atendeu vocês aí, politicamente falando? Né? E eles tiveram que procurar lá um deputado Juarez, pronto, que não é da região, correto? Uma coisa tão importante que nessa ZPE para a Primavera do Leste, e nós não temos um representante em Brasília para nos defender, não temos um representante em Cuiabá para defender nossos interesses, não tem... E o que eu não vou comprometer o César. César é um cara bacana pra caramba, eu não vou comprometer ele. A opinião é minha. Isso aqui quem vai dizer sou eu. O culpado disso são os grupos de WhatsApp que tem Primavera, comandado por politiqueiros ordinários, cujo trabalho é ficar dia e noite nas WhatsApp, denegrindo o caráter de todos os candidatos de Primavera. Um detona o outro. E aí, ninguém detona os de fora. Correto? Ninguém detona o Ulisses Moraes, Janaína Riva, Nininho, Botelho, não sei o quê. E numa eleição, vem todos eles aqui, tiram voto de Primavera, por conta desses caluniadores de rede social, são caluniadores de rede social, acaba rachando os votos de Primavera do Leste. Acaba a cidade perdendo a oportunidade de eleger os seus representantes por conta desses caluniadores. Não pode continuar, isso é uma opinião minha, Eli Leal, correto? Não é do César, não vou comprometer o César com esse posicionamento. César, dentro do governo do Estado, dentro do setor agro, o Mauro Mendes, governador do Estado, é muito mal visto por conta de ter onerado ainda mais o setor do agronegócio com FETAB 2, FETAB do milho, FETAB do diesel, FETAB de tanta coisa. Para coroar em Primavera do Leste, ele privatiza de maneira, a meu entendimento, ordinária, ele privatiza esse trecho da MT-130 para Paranatinga, correto? Porque o pedágio aí, só para você saber, tá? Vai custar em torno de 11, 12 reais. Podia custar 3, 4, tá? Uma hora eu vou explicar isso direitinho. Você acha que esse governo do Estado consegue se reeleger, mesmo tendo feito tudo isso? Ou a alternativa que tem é pior ainda? Então, eu acho assim, ele é muito fácil, é fácil, né, para o governador, ou seja, quem for no poder público chegar e falar, olha, o caixa não está fechando, a gente vai criar mais um imposto, que foi o que aconteceu, né? É a mesma coisa, você, olha, eu vou ter que subir aqui meu serviço e tal, mas daí se o povo não aceitar, você não vai conseguir, né? Só que como é imposto, somos obrigados a aceitar, né? E está aí o resultado hoje, o estado de Mato Grosso é um estado bom para cobrar. Você não sai da fazenda e vem aqui em Primavera se você sair com uma máquina em cima de um caminhão para vir consertar aqui, esteja com nota, você não vai a lugar nenhum sem nota. Você compra alguma coisa usada, quando entra ali, você tem um imposto. Compra novo é um dos maiores impostos de barreira, é no estado do Mato Grosso, né? Então, quer dizer, o agro tem pago muito caro, mas muito caro mesmo. Questão do Mauro Mendes, eu vejo assim, ele colocou a casa em dia,
está com dinheiro em caixa, agora vamos ver o que as urnas vai dizer, né? Porque esse dinheiro em caixa custou, como você falou, ele... E isso me lembra muito a Câmara Municipal. Todo presidente da Câmara, todo vereador lá, fala assim, porque nós economizamos na gestão, nós economizamos e sobrou. Não economizou nada, Zé Ruela, não economizou nada. É que o repasse aumentou. Se aumentou o repasse e o gasto continua o mesmo, sobra mais. Entendeu? É como se você ganhar 1.000. Você ganha 1.000, gasta 1.000. Se você passar a ganhar 2.000, vai sobrar 1.000. Entendeu? Se você não pode gastar mais que 1.000 que você ganha. Você ganha 1.000, gasta 1.000. Aí você não pode gastar mais que 1.000. Aí você ganha 2.000, vai sobrar 1.000. Se o governo estadual tem dinheiro em caixa hoje, não foi por reordenamento administrativo, foi por aumento de tributação. Ah, sem dúvida, né? Eu acho assim, até hoje eu particularmente não vi apresentar nenhum reordenamento, né? E quanto ao pedágio ali, eu lembro que a Melissa falou numa audiência pública, chamou a atenção, tem até o vídeo dela, chamou a atenção do emissário do governo que estava ali e disse para ele, ele estava falando no telefone, ela falou, senhor, por favor, olhe aqui nos meus olhos, que eu quero dizer para o senhor de que todos nós aqui não estamos aceitando esse pedágio. Passou-se o tempo, fez lá em Paranatinga também, foi a mesma coisa, mas o governador falou que ele não foi informado, que o povo não aceitou. A audiência pública foi uma palhaçada, então, para ele. Ou esqueceram de mandar o relatório para ele, né, e tal. Então, é meio complicado isso aí. É por isso que eu me referi que é uma privatização desse trecho ordinária. Sem dúvida. Porque foi tirado das audiências públicas negativa. O governador veio e implantou, acabou. César, vamos finalizar falando de uma coisa que eu sei que para você é uma das coisas mais importantes do mundo. Né? A Melissa, o César acabou de citar, é a filha do César Leal, com a dona Rosana Galbieri. E a Melissa foi agraciada. Conta pra gente o que ela recebeu, por que ela recebeu. Na realidade, a Melissa ela é bem desenvolta, ela entende muito do agro, ela é formada em Direito, mas eu acho que ela deve ter feito... Eu nem sabia que ela era formada em Direito. Ela deve ter feito agronomia, ela fazia Direito em tempo integral e à noite eu acho que ela fazia agronomia. Ela entende muito de agronomia, ela entende muito de custo. Ela vai para a fazenda, ela senta com os técnicos lá, ela senta com os nossos agrônomos, ela debate junto com o irmão dela, que é agrônomo, que também é agrônomo da fazenda. Nós temos outro agrônomo, temos mais um técnico, temos um gerente geral. Ela senta, discute de igual para igual com eles. Então, por ela ser muito entendida nisso, as grandes empresas têm visto, na realidade as grandes empresas hoje elas pensam muito em sucessão, pensam muito em sucessão de negócios, os grandes bancos pensam em sucessão de negócios. Então a Melissa está sempre sendo aí uma pessoa requisitada, uma pessoa em que vai se lançar alguma coisa numa empresa dessa, elas chamam chamam a Melissa, né? Ela consegue passar para o setor do agro, para o setor empresarial dentro do agro, muita informação. Então isso é muito, muito bacana, né? Por último agora, acho que ela teve com o pessoal da Bayer, e a Bayer fez, como é que fala? Elas estudaram junto várias semanas, vários meses ali e tal, e parece que ela foi a finalista do negócio, né? Até tem que ver com ela que acabamos não vendo isso ainda. Mas enfim, ela é muito requisitada pelas empresas quando se fala em sucessão. E o que ela ganhou? Não, é só prêmio mesmo. De participação? De participação, um troféu, ela tem um troféu lá da Decalb, uma asa, né, um negócio assim, esse tipo de prêmio, né? Viagens, ela está sempre em viagens com essas empresas e tal, porque a sucessão e a parte feminina quer dizer muito. Bom, eu sempre digo que se os homens comandam muito mais do que as mulheres. Mas se eles tivessem um pouquinho da sensibilidade e o dom da mulher, eu vou te falar uma coisa, o mundo, para começar, eu acho que não ia haver guerra, né? E o mundo seria muito melhor.
Tá certo, então. Alguma coisa mais que você queira falar? Eu esqueci de perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Não, acho que é tranquilo, agradeço o espaço, conheço você há muitos e muitos anos, né? Inclusive eu chamo ele Leal de Agamenon. Agamenon no filme morava dentro de um... Opala. Não era, não era, um Dodge era Dart. Um Dodge. Na porta da Globo. Na porta da Globo. O Eli Leal, se eu não me engano, ele morava dentro de um Monza na porta de um jornal. Tá certo, então. Irmão, grande abraço. Prazer todo você, meu, a Ligiane, todo nosso. a família. Agradecer esse espaço aí seu. Dizer que realmente eu acho que é conversando, debatendo que acontecem as coisas. E entrevista é uma coisa formal. Você prefere entrevista ou uma conversa que nem essa? Não, eu prefiro uma conversa. Eu prefiro estar sentado, conversando, a gente volta lá atrás se for preciso. Retoma aqui a conversa e assim vai. Graças a Deus nós temos anos e anos aí vendo você trabalhar, né? E o trabalho muito bem feito, um dos maiores jornalistas de Primavera do Leste, eu não tenho dúvida, temos grandes jornalistas aqui, mas você aí um dos maiores. César Leal, 32 anos, produtor rural, sempre trabalhou por Primavera, sempre. Não dá para contar tudo. Se pudesse contar tudo para vocês, você ia ver como esse cara já fez tanta coisa por Primavera. Eu agradeço mais uma vez o privilégio que você me dá da sua audiência, de poder nos assistir, contribuir com a sua confiança no nosso trabalho, com a sua audiência. Em nome do jornal L News, nosso muito obrigado ao César, toda a família Leal. Obrigado por estar conosco. Obrigado por compartilhar esse vídeo. Compartilhe, deixe o seu like. Grande abraço para você, até o nosso próximo encontro. Tchau!